Galera, é o seguinte. Então, hoje nós vamos receber aqui o João Henrique, o mentorado nosso da turma 6. Cara diferenciadaço. Vocês vão ter aqui, né, uma aula, como sempre são as aulas, né? Como sempre a gente traz grandes aprendizados aqui. A gente aprende muito e também tenho certeza que quem acompanha as lives aqui com os alunos, né, aprende muita coisa, porque são pessoas que estão aí, começaram no mercado de leilões de imóveis e que estão gerando resultado, né? Enfrentando os desafios que qualquer pessoa enfrenta ao entrar no mercado novo, né? Não só nos leilões de imóveis, na vida, né? Então, quando você começa um negócio novo, é natural que você tenha algumas dificuldades ali para começar. Conhecimento, você tem que adquirir o conhecimento, você tem que aplicar e depois você tem que começar a ter resultados, você tem que ter confiança. Então, dentro da mentoria da Smart, a gente pensa em tudo isso, né? Como levar uma pessoa do zero até a arrematação. É só conhecimento? Não, conhecimento é a base, mas tem muita coisa por trás. E o João, a gente vai conversar com ele aqui, vamos traçar essa jornada do João, como que ele chegou nos resultados que ele tem hoje, né? E ele vai contar um pouquinho de como é que ele descobriu os leilões de imóveis. A gente vai bater um papo legal aqui, como sempre é. Eu já vi ele entrando aí. João, aperta a câmerazinha aí do lado, deixa eu ver se já está aqui. Já está o pedido aqui, já vou chamar ele rapidinho. Mas antes eu quero só dar um recado como é que vai funcionar a dinâmica aqui, tá? Então, primeira coisa, né, galera? Aquela força, aviãozinho aí, chama um amigo, um parente, alguém que você acha que possa se interessar aí pro leilão de imóvel, até porque pode virar um parceiro seu, né? E a gente sabe que nesse mercado de leilões de imóveis, o que alavanca o resultado, o que faz você acelerar a sua jornada são as parcerias, né? Toda a comunidade Smart é baseada nisso, né? Nas parcerias, um ajudando o outro, um pegando na mão do outro, é isso que gera resultado, tá? Então, dedo no aviãozinho, chama aquela pessoa que você acha que você pode impactar. Você pode estar fazendo o seu agente de mudança na vida de alguém também. Pode ter alguém que de repente está batendo cabeça aí. Essa live aqui pode mudar a vida de alguém, né? Então pensa nisso quando você for compartilhar conhecimento. Às vezes compartilhar coisa ruim, compartilha coisa boa, né? Em vez de compartilhar notícia ruim no WhatsApp, compartilha coisa boa, compartilha prosperidade, né? Isso aqui você vai estar compartilhando com um amigo, com um familiar, prosperidade, não notícia ruim, tá? Ponto. Segundo, quem quiser participar no final da live, faltando uns 10 minutos para o final, eu vou chamar, quem colocar aí, apertar esse dedinho na câmera aí, pedir acesso, eu vou chamar para entrar ao vivo aqui, câmera aberta, e fazer uma pergunta que quiser para mim, para o João, né, debater, contar uma história também, não tem problema nenhum. Então, dedo na câmera aí, quem quiser participar, fica preparado, tá? Porque a gente já pegou gente desprevenido, apertou, na hora que eu abri, a pessoa não estava tão preparada assim para entrar na live. Então, dedo na câmera só se quiser participar mesmo, é uma oportunidade, você vai entrar ao vivo aqui, vai fazer uma pergunta, vai contar uma história, sempre enriquece os nossos debates aqui, beleza? Então, deixa eu chamar o João aqui. Ontem nós tivemos uma imersão com mais de 2 horas de aula, foi espetacular, debatendo sobre uma série de coisas que envolvem aí a garimpagem, métodos mesmo. Grande, João, beleza? Olá, bom dia. Prazer falar contigo, seja bem-vindo aqui na nossa live de terça-feira, que, né, a gente possa ter um bate-papo legal aí. Eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante aí, não só sobre leilões de imóveis, começando sobre mentalidade, sobre outras coisas também que envolvem, acho que está tudo dentro do mesmo pacote. Bem-vindo, bom dia, e vamos que vamos, né? Maravilha. Prazer é todo meu poder bater um papo com vocês. Conversar com quem nos ensina, com os nossos professores, é sempre um privilégio. Cara, fico feliz demais de você ter aceitado o convite, participar. Galera, eu não conversei com o João antes, nós vamos descobrir junto aqui a história do João, tá? Então, assim, eu só falei pro João, bate-papo, cara. Nós vamos bater como se fosse num bar mesmo, e tocando ideia, e você vai contar. Nada, não. Tem roteiro, não tem nada, né? É simplesmente um bate-papo, né? E tenho certeza que você também vai colocar perguntas aqui, a gente vai incrementando esse bate-papo aqui com as coisas que vocês vão colocar. Mas o João, ele é de Jacareí, né, João? Depois você vai contar um pouquinho pra gente aí. Sei que você tem uma rede de escolas de inglês, né? E como é que você vai conciliar, como é que você conciliou isso tudo, enfim. Mas antes da gente começar o bate-papo, eu queria que você apresentasse quem que é o João, né? Eu acho que a galera é bom conhecer quem tá do outro lado, quem que, né? Pô, cada um dos nossos mentorados, cada um dos nossos seguidores, cada um tem uma história e de repente a gente se cruzou aqui nos leilões de imóveis, mas queria saber quem que é o João. Conta um pouquinho pra galera aí, pra galera já criar essa conexão e entender um pouquinho de como é que essa jornada sua começou. Bem, Renan, na verdade eu sou mineiro. Eu moro em Jacareí, mas eu sou dessa terra maravilhosa aí, as Minas Gerais. Tenho 36 anos. Oi, sou de Passatempo. Sou natural de Passatempo, na região ali do Centro-Oeste, próximo a Divinópolis, Oliveira. E a minha esposa é de Conselheiro Lafayette, próximo aí de você. Show de bola. É mineiro. Terra boa.
Tudo mineiro. Só meu filho que já nasceu aqui em São José dos Campos, mas o restante é tudo, a família é toda mineira. Então, Show de assim, bola, show de bola. tenho 36 anos, sou casado com a Lília, pai do Lucas, vou ter mais um outro filho aí agora em breve, o Davi. Minha esposa está grávida de 4 meses, então a família está crescendo. Sou formado em comunicação social pela UFJF, em Juiz de Fora. Fui professor de inglês muitos anos, sou professor, né? Me considero professor, tenho paixão por isso. Morei em várias cidades, morei fora do Brasil um tempo, depois voltei e aí o universo me trouxe para São Paulo, para Jacareí, onde eu vim ser empresário, ter as minhas escolas de inglês. Então, assim, tem um Show de pouquinho bola. do que eu Olha sei. só, então eu até queria. Olha que engraçado, né? Muita gente às vezes pergunta, João, fala assim: ah, mas eu preciso ter vindo de uma família que já tinha a ver no imobiliário, ou eu preciso ser corretor, advogado no imobiliário para poder comprar imóvel em leilão. Olha que legal a história do João. Ele formou em comunicação social, né? Foi fora, voltou, parou em Jacareí, é empresário no ramo de escola de inglês e está investindo em leilão de imóvel. Eu queria ter, assim, você já pensou, você tinha pensado antes, em algum momento da sua vida, em investir em imóveis ou foi por acaso? Depois você vai contar como é que você chegou nesse universo de negócio. Mas assim, você já tinha algum conhecimento do imobiliário, de comprar imóvel, vender imóvel ou não? Nada, Renan. É exatamente do zero. 2 anos atrás eu não sabia o que era uma matrícula. Nunca tinha visto uma matrícula na minha vida, exceto de 2 imóveis que eu já tinha comprado, mas eu não tinha noção nenhuma de como funcionava. Então foi assim, foi praticamente do zero, tudo. Então assim, eu acho que eu sou um pouco do resultado de que é possível a pessoa sair do zero e começar a investir nesse ramo e ganhar dinheiro, porque eu não sabia absolutamente nada. Que espetacular, eu não sabia disso, tá? Eu realmente, assim, vendo seu desempenho, seus resultados, eu imaginava, falava, talvez ele já tinha algum conhecimento, já investia em leilão, mas isso prova que, né, assim como a gente já contou várias histórias aqui da Andressa, que nunca tinha visto uma matrícula na vida, mais um caso de pessoa, a Janaína, que foi top arrematante um ano atrás aí, e também era engenheira de alimentos, né? Bom, eu não sei nem se ela continua como engenheira de alimentos, mas o fato é que ela também não tinha conhecimento imobiliário, e você seguindo a mesma toada aí, não O tinha nenhum interessante, conhecimento, nem Renan, sabia que era matrícula. o interessante é que eu assisti as lives, né, do pessoal, né, como acompanho sempre, e aí eu vi esse pessoal falar, gente, o pessoal não tem nada a ver com imóveis e estão ali arrematando. Isso aí é para mim. Eu que não tenho conhecimento nenhum, venho de comunicação social, mexo com escolas de idiomas, educação, setor totalmente diferente. E aí eu vi o pessoal lá, vi o Marconi, que vinha da área de enfermagem, vi o outro que era da engenharia. E assim, ninguém era da engenharia civil ou já tinha trabalhado com imobiliária, corretora, alguma coisa assim. Todo mundo de áreas totalmente diversas. E eu pensei, se esse pessoal saiu do zero e hoje estão arrematando, estão tendo sucesso, basta eu aplicar a metodologia da Smart, colocar isso em prática, porque eu nunca tive nenhum contato com outra metodologia. Eu sempre estudei só por vocês, eu sou literalmente fruto da metodologia. Como eu tenho escolas de idiomas e eu acredito na metodologia, e se você bebe de uma única fonte, acredita naquilo, coloca aquilo em prática, não apenas fique estudando a teoria, mas seja pragmático, vai lá, coloca a mão na massa, o resultado vem. E aí foi literalmente, como eu fui professor, eu queria ser aluno tão bom quanto eu era professor. Então, eu quis colocar aquilo em prática porque eu via que dava resultado. Se deu resultado na vida de pessoas que não sabiam nada, eu pensei, na minha também vai dar certo. Isso é legal você falar, né? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, no ramo do inglês eu vejo muito isso, né? As pessoas às vezes ficam numa escola de inglês, aí não aprende a falar, bota a culpa na escola, né? Fala, não, o problema é a escola, eu tenho que mudar de escola, né? Aí muda de escola também não aprende. Não, o problema é essa escola, aí muda de escola e não aprende, né? Então, assim, no fundo, é porque não tem foco, disciplina de seguir a metodologia, né? Assim, claro que existem escolas melhores que outras, mas na prática mesmo, a maior responsabilidade é sempre de quem está buscando conhecimento e consegue aplicar. Acaba colocando, delegando, terceirizando a culpa, né? Isso é um padrão nosso, né? A gente acaba terceirizando a culpa para tirar a responsabilidade de nós mesmos. Mas vem cá, vamos voltar um passinho antes. Como é que você decidiu assim, cara, você olhou, você falou, você viu os conteúdos, falou, pô, isso é para mim e tal. Você parou nos leilões de imóveis. Por que você falou, cara, eu quero investir em imóvel, tem que ser através de leilão? Por que, por exemplo, você não pensou em investir em imóvel na planta, imóvel para construir? Então, o que te levou a tomar essa decisão? Vamos lá, acho que primeiro eu preciso voltar um pouquinho de como eu conheci a Smart, né? No período ali da pandemia, agosto de 2020, a gente tinha um grupo de ciclismo, onde a gente pedalava dia de sábados, e aí
Imagina quem eu conheci lá, o top arrematante, o Wellington Fernando. E aí, numa das Já nossas isso tudo é bem interessante. Pois é, comecei bem, hein? E aí, numa das nossas conversas, ele até estava falando com uma de nossas amigas. Nossa amiga tinha um imóvel e estava tendo dificuldade para poder alugar. E aí eu me lembro assim, eu estava perto dele, só escutando a conversa, e que ele falou, eu mexo com imóveis e tal. E aí ele falou para ela, vende esse imóvel seu e coloca no leilão. E aí, assim, na hora que ele me deu até um frio na espinha, né? Porque quando você escuta a palavra leilão, dá um certo susto, né? Principalmente para quem não conhece. Você pensa sempre que é rolo, é maracutaia, alguma coisa assim. Aí ela começou a perguntar para ele como tal, e aí na hora eu entrei na conversa. Que eu falei assim, epa, tem um negócio interessante aí, imóveis, leilão, margem de mercado. E aí o Fernando falou, não, João, vou te mandar um pessoal top para você acompanhar. Isso era sábado, a gente estava voltando para a cidade por volta de meio-dia. Cheguei em casa, tomei banho, ele me mandou, meio-dia e meia mais ou menos, ele me mandou o link de vocês. Peguei ele da aula 1, no mesmo dia, no sábado, eu assisti umas 10 aulas, eu não parava. E eu falei, que universo fantástico, fiquei mergulhado naquilo a tarde inteira, literalmente maratonei. Falei, não quero saber de Netflix nem nada, eu vou para Smartflix. E ali foi o primeiro contato que eu tive com vocês em agosto. E aí fiquei, já me cadastrei lá esperando para poder entrar na próxima turma. E aí, foi o primeiro contato que eu tive. A primeira turma logo veio em novembro, né, de 2020. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com imóveis. Depois eu até pensei em construir do zero, só que eu pensava o seguinte, se eu comparo a rentabilidade de construir do zero, a dor de cabeça que eu tenho, 2, 3 anos para colocar esse imóvel pronto, para ter ali 25%, 30%, no leilão eu tenho 60%, 70%, 100%, 200% igual a gente já teve em 5, 6 meses. Então não faz sentido. E aí foi aonde que eu... Você tem dois tempos, né? Você tem o tempo de levantar o imóvel e depois você tem o tempo de comercializar o imóvel, né? Às vezes você consegue até vender na planta, ok, você pode até conseguir fazer isso, mas em geral você vai ter que construir, né? Se você não for incorporador, você vai ter que construir e vender depois. No leilão você tem a vantagem de comer esse tempo todo, você já pega ele pronto, né? Então você pega ele pronto, você faz pequenos reparos, você já pode comercializar. Então realmente é difícil. Não estou dizendo que é um mau negócio, né? A galera que constrói com certeza ganha dinheiro, porque senão ninguém construía, né? As pessoas também, obviamente, fazem conta e acham, né? Sabem que aquele ali é um negócio rentável para um negócio deles. Agora, o investidor comum, pessoa física, que vai levantar um imóvel, que talvez não tenha aquela expertise, não tem nenhum tempo de gerenciar uma obra, não é a atividade principal, acho que o leilão é muito mais indicado, porque o leilão dá para fazer como atividade paralela, né? Não é uma atividade principal, não é isso? No meu caso, por exemplo, imagina, eu nunca tinha mexido com Ô, obra João, ou imóvel. Imagina eu ô, começar... João, Oi? rapidinho, quando eu falo, tá dando ruído. Tem outro áudio aí que tá saindo? Tem uma saída de áudio? Peraí, deixa eu colocar meu fone aqui, acho que talvez melhore. Vamos ver. Tá. Melhora o áudio agora. Tá, deixa eu. Pois é, mas eu tava falando que para quem tem outra atividade, melhorou agora, para quem tem outra atividade, você gerenciar uma obra é muito mais complicado do zero, né? Você gerenciar uma reforma é muito mais simples, você consegue conciliar com outra atividade, você precisa estar full time naquela atividade. Então, eu acho que é esse pensamento talvez você teve, né? Tanto da rentabilidade quanto também da dedicação que você teria que ter ao negócio, né? Imagina na minha situação, Renan. Eu venho de um setor que não lida diretamente com obras. As únicas obras que eu já tinha feito foram reformas de escolas que eu ia abrir. Então, assim, eu não tinha muito conhecimento. Começar uma obra do zero, eu não tenho expertise na área de engenharia, então teria que contratar todo mundo, terceirizar tudo. E isso reduziria minha margem de lucro. E tempo também, né? Porque dinheiro é tempo. E aí eu preciso fazer o negócio girar rápido, mas de maneira paralela. Eu não podia abrir mão do meu negócio. E assim, como eu tenho várias unidades, isso me toma muito tempo. E aí eu precisava fazer alguma coisa para iniciar de maneira paralela. E aí a reforma no leilão fazia muito mais sentido como faz, né? Tanto é que depois eu abortei a ideia de construir. Falei, não quero isso não faz sentido para o meu negócio. Uma vez que eu aprendi o leilão, realmente não faz sentido. Nem em termos de tempo, nem em termos de dedicação, e muito menos em termos de rentabilidade. Sensacional. Meu áudio melhorou, galera? É porque eu acho que estava dando retorno. Dá uma olhadinha aí, quem puder me dar um feedback aí se meu áudio melhorou. Porque na hora que eu estava falando, realmente eu escutei que estava dando
como a Lili falou, em um áudio metálico, né? Ficava Meu aquela voz áudio de melhorou, fundo. Dá uma pessoal? olhadinha se melhorou. Meu Então, o áudio seu tava melhorou? top. O meu que eu acho que tava dando retorno. Na hora que eu falava, dava um retorno, entendeu? Mas você Uhum. colocou o fone, acho que agora ficou 100%. Vamos ver se a galera dá um feedback aí pra gente. Mas legal, então, você chegou e falou, cara, isso aqui é melhor, eu, né, viu lá, já bebeu na fonte do Fernando, que é o cara top arrematante, é isso aqui que eu quero, vou seguir com isso. Tá. E aí, depois a gente vai chegar na parte que a gente vai contar um pouquinho sobre as arrematações. A galera sempre fica curiosa para ver as rentabilidades, as arrematações, e ele tem histórias legais. Ele já arrematou 8 imóveis, já está com 4 vendidos, enfim. Então, tenho certeza que vai ter história boa para a gente contar. Vamos falar sobre ocupação, falar sobre outras coisas, enfim, eu tenho certeza que vai agregar para vocês. Mas vamos lá. Então, aí você decidiu entrar, você foi lá e comprou, né, entrou na mentoria da Smart. Como é que foi ali sua jornada inicial de aprendizado? É óbvio que tem uma dificuldade inicial, eu sempre falo, né? Tudo vem com dor, né? Você não ganha dinheiro sem dor. Você não aprende uma coisa nova sem dor. Vai aprender inglês para você ver. Você chega lá na primeira aula de inglês, a pessoa fala, dói, cara. Você não está entendendo nada, você fica com vergonha. Você vai perguntar para fazer uma pergunta em português ou pergunta em inglês, mas eu não sei nem entender como é que eu vou perguntar para o professor em inglês. Então dói. Aprendizado dói. Mas é isso que te tira da zona de conforto. Se você quer alcançar um próximo degrau na sua vida, você tem que passar pela dor, você não pode temer a dor. Você tem que sair da sua zona de conforto, vai doer, vai ser difícil no início, mas depois você vai colher os frutos. Eu acho que é essa mentalidade que você teve também na hora, porque, obviamente, você tendo uma escola de inglês, tem toda uma rotina, né? E é até legal você falar um pouquinho sobre gerenciamento de tempo. Porque eu vejo muita gente, às vezes, fala assim, eu não tenho tempo. Não tem tempo, mas está sempre com a série atualizada, está sempre com um monte de filme vendo, está sempre com, né, enfim, arruma tempo para tudo, mas se não arruma, não coloca as coisas com prioridade. No fundo, quando a pessoa fala que não é tempo, que é tempo para mim, normalmente é porque ela ainda não colocou o leilão como prioridade. Pelo menos é número 2. Que às vezes não é número 1, tá bom, ele tem um trabalho, eu continuo trabalhando, mas se é número 2, colocar e falar, não, eu vou chegar em casa, eu vou tirar ali 1h30, 1 hora, para poder colocar como prioridade. Normalmente, a pessoa não colocou como prioridade e acaba falando que é a falta de tempo, mas arruma tempo para estar com a série em dia. A série tem dia, não, o filme tem dia, a cervejinha tem dia, mas o aprendizado ali não está em dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que você gerencia isso tudo, o seu tempo, você tendo escola de inglês, é mais de uma unidade, eu já vi outro dia, eu acompanhei você no Instagram, eu vi que você abriu outras unidades aí, então imagino que deve ter uma rotina pesada por trás do gerenciamento de uma empresa dessa, e como é que você faz esse gerenciamento, como é que você chegou, como é que foi a dor do início do aprendizado, e compara um pouquinho com o inglês, como é que é a dor do aprendizado aí, como eu falei aqui, para ver se a galera entende mais ou menos como é que é passar por um novo aprendizado. Renan, igual você disse, quem não tem tempo para evoluir nunca vai ter tempo para poder ganhar dinheiro. Então, se você não tem dedicação para poder estudar, criar ali uma segunda fonte de renda, a minha ideia, eu sempre fui investidor da Bolsa, né? Investia na Bolsa, invisto em criptomoedas, e daí que nasceu a conversa com o Fernando, né? E aí eu e o Fernando nos tornamos amigos, e aí ele foi me ajudando com várias coisas, e ele falou, vamos investir no leilão, porque nasceu da ideia de eu ter uma segunda fonte de renda, porque a gente estava ali no período da pandemia e eu já estava com 4 unidades naquela época, 4 Wizards, e tinha um plano de expansão para aumentar um pouco mais, mas eu precisava também tirar um pouco dos ovos da única cesta que eu tinha. Foi onde eu entrei na turma em novembro, né? Entrei na turma em novembro de 2020, fazendo um paralelo ali com estudar, por exemplo, aprender inglês. Você precisa pelo menos 1 ano, 2 anos de dedicação. Claro, tem uns que vão mais rápido, porque às vezes tem mais tempo para se dedicar, mas eu estava disposto a ficar 1 ano estudando sem arrematar. Falei, posso ficar aqui 1 ano estudando tranquilamente. A hora que eu sentir que está no meu time, eu pego e faço a primeira arrematação. E aí comecei a estudar, fiz o curso completinho, fiz todas as aulas, porque também, se a pessoa não se dedica, não aplica a metodologia ali, não estuda, ela não vai ter sucesso. Ela precisa estudar a metodologia, aplicar para poder ter o resultado. E ainda assim ela vai ter dificuldade no início, para só depois ela ganhar expertise naquilo. Então eu sabia que eu precisava estudar, ter um tempo de dedicação. Eu gerencio 6 unidades, né, quase 130 funcionários. Não é fácil, você estava falando da rotina. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, vou até às 10 da noite. E aí eu vi você falando que sempre antes de você trabalhar na parte da manhã, você separa um tempo para poder peneirar ali alguns leilões, estudar, evoluir, né? E eu pensei, puxa, tá aí o caminho. Vou seguir o que o Renan
fala, vou pegar 2, 3 horas na parte da manhã, que está mais tranquilo, né? Escolas, geralmente o movimento é mais depois do meio-dia à noite. E então, se eu pegar o período da manhã, estou com a cabeça fresca, eu consigo estudar e consigo me desenvolver nisso tranquilamente. E aí peguei ali, afinco, de segunda a segunda, 2, 3 horas todo dia estudando, mandava algumas coisas para o Fernando falava, João, não, esse aqui não dá, vamos por esse caminho. E aí eu acompanhava os leilões que vocês participavam para ver, eu entrava em leilão lá só para poder bisbilhotar, para ver até onde os lances iam, acompanhava lá com o Smart App, né? Eu simulava para ver se realmente eu conseguiria arrematar aquele. Ou seja, primeiro eu brinquei antes de eu entrar no jogo. E aí eu simulei várias vezes. E aí eu comecei a ver que eu estava no caminho certo, porque aquilo ali estava dando certo, fazia sentido. E aí eu fui me dedicando. Chegou em 2021, ali para o meio de 2021 eu pensei, falei, vou arrematar agora. Só que aí apareceu uma oportunidade de eu abrir outra escola. E aí eu precisei falar não para os leilões naquele momento. 2022, não? Não, de Você entrou em 2021. Eu entrei em Você entrou 2021. em 2021 na turma. Não, foi. Você entrou em novembro de 2021. Não, eu entrei em novembro de 2020. Não, você é da turma 6, 2021. Mas enfim, conta aí. Aí surgiu a Isso mesmo? oportunidade Então tá. Então a gente. É tanta coisa que eu te falei ontem. Vou só continuando. É só para entender essa cronologia, porque eu lembro de abrir nessa escola, enfim, mas vamos lá. Então Isso foi foi a oportunidade de você assim, entrar. quando eu entrei na turma em novembro, aí eu tinha um capital para poder investir, aí logo, em vez de eu investir na arrematação, eu investi na escola. Então foi isso. Eu priorizei a escola naquele momento, porque eu já tinha o know-how formado, e pensei, vou falar não para o leilão momentaneamente e vou investir agora na escola. E aí investi na escola, então entramos 2022, quando chegou em agosto, eu já estava me sentindo preparado, já tinha estudado, já tinha feito as aulas muitas vezes, 2 vezes. Anotei tudo, eu montei um caderninho só de resumo. Falei, acho que já dá para entrar. Qualquer dúvida que eu tiver, tem a comunidade da Smart, que o pessoal é diferenciado. Qualquer dúvida que você tem, você coloca ali, o pessoal responde. Que, na verdade, não precisa nem de você colocar dúvidas ali mais. Basta você ir voltando nas mensagens, você tem um livro, você tem um curso ali dentro. Então, foi o que eu fiz. Comentar todos os debates ali mais legais e fazer um livro de perguntas, aumentar o perguntas sem respostas com tudo que foi debatido ali, porque tem uma linha joia. Porque é brincadeira o que tem ali. E o Telegram te dá a oportunidade de você voltar nas mensagens anteriores. Então eu voltei nas turmas anteriores. E ali eu fui estudando com calma. Eu lembro que no meu período de férias, em dezembro de 2021, eu estudei dezembro inteiro. Como se fosse assim, um aluno maravilhado com aquilo que tinha descoberto. E aí estudei. E aí quando chegou em julho para agosto, o Fernando me chamou para poder participar de uma arrematação que ele tinha feito. E ele perguntou se eu queria entrar com ele. Era um imóvel na aclimação, no valor de 1.800.000 e nós pagamos 960 mil. Posso já entrar nas arrematações aqui, Renan? Vamos pra, a galera está interessada, eu tenho certeza. Já vamos aí contar, já está na primeira arrematação, hein, galera? Então, só para fechar, para ele já entrar nas arrematações, uma coisa que ele olhou, porque isso foi uma coisa que mudou minha vida, viu, João? No dia que eu escutei alguém falando o seguinte para mim, você deve fazer na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia é o que é importante e não o que é urgente. Isso mudou completamente minha cabeça. Por quê? Se você já entra na rotina do urgente, que é aquela tarefa de apagar incêndio do dia a dia, você não evolui. Então, mas não dá tempo, que eu já acordo, eu chego no trabalho. Cara, então acorda mais cedo. Então não tem jeito, você tem que acordar mais cedo. Você tem que acordar mais cedo e fazer o que é importante antes. Porque o que é importante é aquilo que você está com a cabeça limpa, fresca, você vai lá, vai garimpar, tranquilo. Depois você entra para a rotina do dia. Mas isso mudou completamente minha vida. Separar, fazer no seu dia, a primeira coisa do seu dia, o que é importante, e depois deixar o urgente tomar conta. Porque senão você fica só apagando incêndio, você nunca evolui, nunca sai do lugar, vai sempre continuar mantendo o seu status quo aí. Imagina a minha rotina, que é apagar fogo o dia todo. Então, eu aproveitei o melhor momento do dia, de manhã, cabeça fresca, e aí eu passei a fazer o que era mais importante naquele momento, aprender algo novo. E para você aprender algo novo, é dedicação. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? E aí eu sempre falava assim, dia de domingo eu vou estudar, dia de segunda. Eu lembro no Natal, eu estava com o manual da Smart lá, rabiscando, anotando, colocando as minhas dúvidas. Eu falei, na hora que... Eu lembro, tava num lugar onde não tinha internet. Eu falei, quando eu tiver internet, eu mando todas essas perguntas. Ou seja, quem quer fazer, faz as coisas acontecerem. Às vezes eu vejo muitas pessoas ficam sempre criando desculpites.
Acho que isso é natural do ser humano, né? Nós tendemos a criar desculpas para aquilo que a gente encontra barreiras, acha que é difícil, mas se você persistir, você tiver resiliência, todo mundo chega lá, né? Então, assim, Exatamente, perfeito. Acho que essa é a mentalidade correta mesmo. Mas, enfim, conta aí sobre a arrematação. Aí você chegou em agosto, falou, cara, o Fernando te chamou, como é que era a arrematação? 900 mil, né? E o valor do 960 mercado? mil. 960 mil. Isso. É um apartamento de luxo, né? Na Aclimação, em São Paulo, 192 metros quadrados. E valor dele de mercado, a média é de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800. Falei, nossa, a primeira que eu já vou entrar já é de 1 milhão. Caramba, eu queria entrar numa de 70 mil, 100 mil, começar naqueles MRVs ali para ganhar segurança. E aí eu pensei, mas eu pensei assim. Eu tô comprando imóvel de 1 milhão e 800 de cara, assim. Então, e assim, eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, porque assim, ela que me dá todo o suporte, né? Ela acredita nos meus projetos, ela falou, vai fundo, eu acredito que vai dar certo, você é dedicado naquilo que você faz, da mesma forma como você fez as escolas darem certo e dar certo todo dia, eu acredito que isso aí também vai dar certo. Mas aí para eu apresentar para ela que o primeiro imóvel era de 1 milhão e 800 mil, porque ela também pensou, vamos entrar no imóvel de 100 mil, qualquer coisa a gente vai lá, quita ele, a gente tem o dinheiro para poder pagar, isso não é problema, 200, 300 mil, não 1 milhão e 800, né? E aí já estão quebrando a barriga, mas enfim, o que você levou você a entrar? Claro, primeiro a segurança do Elton, né? Que aí não tem como. Mas fora isso, o que levou você a entrar nesse investimento? Você analisou, viu que valia isso mesmo? Foi alavancado, não foi? Foi financiado? Como é que foi? Foi alavancado. Ele foi do Santander. Eu acredito assim, o que me levou a entrar foi que eu tinha um excelente parceiro, né? Tem muito, além de ser amigo, um companheiro que poderia me ajudar, ele tem muito know-how, então isso ajuda. Só que eu falei para ele, deixa eu tocar o negócio, deixa eu colocar a mão na massa. Eu queria fazer a obra, eu queria fazer os negócios acontecerem, para eu sentir tudo aquilo que eu estudei. Porque se fosse para ele fazer, para ele não mudaria nada, mas para mim era a oportunidade que eu estava tendo. Porque às vezes eu vejo as pessoas querendo entrar em cotização, mas querendo entrar em cotização pegando carona. Eu não queria pegar carona, eu queria ser o fator principal ali daquela cotização. Ele falou, não, sim, João, tá aqui a chave, vamos lá tomar posse, a gente foi. Então, resumindo, foi um imóvel do Santander, a gente fez ele com alavancagem financeira, porque eu super acredito em alavancagem financeira, é o que mais traz retorno. Se você tem controle financeiro e sabe o que está fazendo, é muito bom. Eu já fiz isso em abertura de escolas, então que era o capital muito mais alto, eu falei, fazer imóveis vai ser tranquilo. Isso é algo que eu dominava, matemática financeira é uma parte que eu gosto. Então, entramos, fizemos ali aquela proposta condicionada do Santander, pagamos 20% de entrada, dentro dos 960 mil. Chegamos lá, o imóvel estava desocupado, estava num bom estado, estava sujo, mas não tinha nada destruído, não tinha nenhum problema estrutural. E analisamos que, a princípio, seria apenas uma pintura, uma boa limpeza e colocar ele para venda. A gente poderia fazer uma obra, tinha opção, se a gente fosse fazer uma obra nele, iria mais ali uns 100, 200 mil reais, que demandaria mais tempo, mas o Fernando falou, vamos fazer uma pintura nele, testar, vamos colocar e sentir o mercado. Se a gente sentir que vai precisar fazer obra, a gente faz. Então, essa foi a primeira arrematação, 8 meses atrás. E a gente está com um compromisso de compra e venda para ele agora de 1,5 milhão. Ainda estão acertando alguns trâmites para poder finalizar tudo, mas já tem esse compromisso de compra e venda e tivemos algumas visitas ali. Então a gente sentiu que dar só a pintura não foi ruim. Talvez se tivesse feito a obra poderia ter vendido por mais? Talvez sim. Mas aí é um sim, né? Que a gente não sabe o que poderia acontecer. Mas era mais risco também. Poderia ter vendido pelo mesmo preço e também não recuperar o valor da obra, né? Exatamente. E aí assim, vai dar 1,5 milhão vai dar ROI de quanto? Deu 62% lucro líquido em 8 meses. Espetacular. Porque, a galera vai fazer a conta e vai falar assim, não tem como dar 60%. Porque como é que ele comprou por 900, vendeu por 1.500, vai dar 60%? Não tem como. Galera, aqui é alavancagem, porque você vai colocar só 20% no negócio, você vai pagar as despesas, transferência, obviamente, a reforminha que ele teve, o condomínio IPTU durante o tempo, mas a quitação do financiamento, ele não precisa tirar dinheiro do bolso. Aqui, quando o comprador, se ele comprar à vista, o comprador, obviamente, você vai pegar o dinheiro do comprador e quitar. Se ele comprar financiado, aqui tem a figura do interveniente quitante. O banco vai quitar a sua dívida e vai te pagar a diferença. Então, na verdade, você não tira dinheiro do bolso. O dinheiro seu está aplicado. Você pode estar, inclusive, comprando outros imóveis com o mesmo capital que você compraria sozinho, né? Se fosse à vista. Você pode continuar aplicando
e aqui o banco vai atuar, vai fazer a quitação sem você precisar tirar R$ 1 do bolso. Do bolso. É alavancagem. Pura e simples. Você está usando o dinheiro do banco para poder fazer, comprar o imóvel. Você compra o imóvel do banco mais barato e ainda usa o dinheiro do banco. Não tem esse negócio da China, né? E aí, Renan, imagina, para quem vinha de bolsa de valores, acostumado a ganhar aí no máximo 1% ao mês, ou seja, ali 12, 13, 14% ao ano, você se depara com um negócio super sólido, porque assim, mexer com imóveis não tem nada sólido, tão sólido quanto mexer com imóveis. É o maior fator de enriquecimento de todos os bilionários, multimilionários no mundo inteiro. Todos eles. Ah, ele tem uma Exatamente. empresa gigante, mas você vai pegar o patrimônio dele, 70, 80% está em imóveis. Então, não tinha erro. Se desse 14%, igual eu ganhava na Bolsa, 14% em imóveis, para mim era muito mais seguro do que a Bolsa. E aí eu até parei de fazer um pouco de investimentos na Bolsa e migrei totalmente. Falei, agora eu vou focar meu dinheiro, tudo que eu tiver, ganhar, pegar os dividendos das escolas no fim do ano, vou investir tudo em imóveis, porque Sou não tem nada eu, seguro. sou eu hoje. Hoje eu sou 100% imóveis. Assim, é claro que eu tenho reserva de emergência, né? Pra você precisar de um Sim, dinheiro de sim. liquidez ali, mas é 100% imóvel. É pegando, vende, reaplica o dinheiro, é 100% dessa forma, fazendo totalmente o dinheiro imóvel por causa dessa segurança, né? Mas aí você tá com esse. Aí, beleza, você arrematou esse aí em 8 meses você já tá com, eu tô notando aqui, porque a gente tá conversando agora, não sabia não, tá, gente? Sim, sim. O papo é agora, surgindo agora. Então, em 8 meses você fez ali um ROI, né? Provavelmente vai fazer um ROI de 62%, que ainda tá com a promessa de compra e venda. Aí você animou, né? Você falou, não, cara, esse negócio, peguei o negócio ali, né? Como é que você chegou nesses 8? Aí você vai contar pra gente se teve alguma dificuldade de desocupação também de algum, enfim, manda bala aí, como é que foi? Você caminhou, esse foi o melhor ROI que você fez ou você fez melhor? Não, não. Tem ROIs muito melhores. E aí, Aham. o que acontece é o seguinte: esse foi o primeiro. E aí, quando chegou ali em setembro, apareceu a oportunidade de eu pegar mais um. Sempre eu acreditei muito em masterminds. Eu comprei o curso da Smart. O primeiro tópico que me veio à mente não foi nem a metodologia em si, foi quando vocês venderam a ideia do masterminds. Eu gosto de ler os livros do Napoleão Hill, né? Quem Pensa Enriquece, o Uhum. manuscrito, as 16 leis do sucesso, e ele fala muito de mastermind. E tudo que eu construí financeiramente foi com mastermind. Você se Ele criou esse conectando. conceito de mastermind, né? Ele criou esse Exato. conceito na época que ele entrevistou os bilionários lá e descobriram qual que era a fonte do sucesso dos caras e um dos pontos era o mastermind, né? Era Exato. estar no meio entre eles, né? Sim, e aí você imagina, ele sempre fala, num mastermind, como a sinergia, um mais um nunca dá dois, sempre dá três. E aí, quando vocês falaram de mastermind, que tinha essa possibilidade de participar da comunidade, eu pensei o seguinte: olha, se eu não aprender muita coisa com o manual, até com a metodologia, só com o mastermind, eu bebendo ali na fonte desses caras que já arrematam imóveis, fazem isso acontecer, são pragmáticos, cara de mão na massa, não é apenas teoria, não é apenas. A gente tem muito curso aí na internet que é pura teoria, né? Mas o de vocês é mão na massa. Eu falei, meu, só isso aqui para mim já me basta. Sem falar o valor da Smart, que é irrisório dentro daquilo que a gente recebe de volta, né? Então, se você pensa nisso como investimento, é um investimento ínfimo, né? Então, quando vocês falaram de Mastermind, eu falei, tá aí, vou focar nisso. E aí, eu pensei, cotização. E aí foi quando eu tive o contato com cotização. Primeiro foi com o Fernando, e eu falei, meu, agora eu não estou com tanto dinheiro assim para investir, mas se eu cotizar, eu posso comprar vários imóveis diferentes. E aí, o que aconteceu foi, o Fernando me apresentou o Marcelo, que é hoje um parceirão, amigo, sócio aí nos investimentos. Me apresentou o Kenny também, que é outro amigo, parceirão também. E aí nós formamos ali, vamos dizer, um G4 imóveis. E aí cada um numa frente, cada um tem expertise numa área, e aí a gente foi para cima. Primeira oportunidade foi ali em setembro de pegar um imóvel aqui em Jacareí. Falei, nossa, se a gente já pegou fora daqui, foi tranquilo, e imagina aqui na minha cidade, vai ser muito mais fácil. E aí, beleza, pegamos esse, e em sequência, e aí dentro de 30 dias eu arrematei 6 imóveis. Eu falei, agora eu Meu Deus. preciso fazer o negócio girar rápido. Porque se eu já consegui fazer em um ali o início, agora vamos fazer o negócio girar rápido. Entramos nos imóveis da Caixa, né? Que você entra com 5%, não é nem 20%. Isso é dinheiro escorrendo na parede. Falei, minha nossa, vou entrar com 5%, vou conseguir alavancar o máximo que der,
vou ter capital para poder fazer as obras e depois isso aí volta fácil, fácil. E aí, então vamos lá, vou dar a sequência dos imóveis que nós pegamos ali, os 6 em sequência. Nós pegamos um em Jacareí, peguei um em Pirituba, em São Paulo, pegamos um em Franca, depois até quero agradecer muito o suporte do Marconi, meu, é um parceirão, é o que eu falo de, não, ele não foi cotizado com o Marconi, mas a parceria que ele nos dá lá é inestimável, né? Um cara diferenciado. Marcos. Então, assim, você vê camisa, vai pra cima. E aí que você vê o poder da comunidade, né? Quando a gente arrematou esse em Franca, eu falei, meu, quem que será que pode nos dar uma força lá? O Fernando falou, olha, me parece que o Marconi mora em Franca. Peguei o telefone, dei uma ligada para ele, nossa, rapidinho, meu. E aí, você vê, eu até falo para ele, quando ele precisar de qualquer coisa aqui no Vale do Paraíba também, tá de portas abertas. Então, a gente vai abrindo essas frentes, né? Então, vamos lá. Foi um no Pirituba, um em Jacareí, um em Franca, um em Taubaté, um em Botucatu, um em São Carlos. Ou seja, todos os lugares são diferentes, né? E aí a gente pegou... Ou seja, e muitas vezes você conhecia toda a cidade ou não? Você fez a análise de mercado, ligou para o corretor, fez a técnica, né? Que exatamente aplica para a sua cidade, para qualquer cidade, né? Ali, Renan, nós aplicamos a metodologia. Fazer o trabalho que precisa ser feito, né? E aí foi o que a gente fez. A gente fez a viabilidade financeira, fizemos a liquidez de mercado, ligamos para corretores, descobrimos corretores na comunidade que era daquela região, nos ajudou. Então a gente fez o dever de casa e viu que tinha margem para poder entrar. Em muitos desses leilões foi lance único, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu ainda não arrematei porque tem muito concorrente. Até certa vez, uma vez eu falei, nossa, tá tendo muita gente. Mas não é, às vezes é a nossa mente que quer acreditar no difícil. E aí você precisa blindar a sua mente e buscar com calma, dedicação, porque tem sempre aquele leilão que você dá o lance e ninguém nem viu. Por exemplo, o de Taubaté que eu peguei foi lance único. Eu falei com o Fernando, vamos, Fernando, participar? E o Marcelo já estava com a gente. Dei o lance lá, único. Em contrapartida, o Marcelo deu o lance no de Pirituba também, com pouquíssima concorrência. Então, às vezes as pessoas ficam pensando que tem muita concorrência, não tem. Às vezes você está indo em um que é muito popular, você tem que buscar um que está ali meio escondidinho, vocês mesmos sempre falavam, quer arrematar em São Paulo, às vezes busca de algum leiloeiro do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, porque às vezes a pessoa que está lá na Bahia está buscando imóveis da Bahia, e aí às vezes tem um imóvel de São Paulo, e aí você vai lá no da Bahia, você pega o daqui, então você faz o caminho inverso. Desses que nós pegamos, um leiloeiro era de Santa Catarina, o outro era do Paraná. Agora eu peguei a gente pegou em Minas, mas esse também era de Minas. Então você pega de leiloeiros diversos, não necessariamente de São Paulo. Então a gente pegou todos esses imóveis aí numa sequência. E aí a gente falou, agora vamos fazer o trabalho, né? De documentação, de desocupar, de fazer a obra. E aí nós começamos. O primeiro foi lá no Pirituba. E começamos lá. Isso foi em outubro. Dificuldade com desocupação? Pois é. Pirituba. Primeira, acho que também já era meio que sorte de iniciante, né? Chegamos lá, o imóvel desocupado. Mais um imóvel desocupado. E eu queria ter a experiência de desocupar um imóvel. Eu falei, eu queria ver isso na prática. Tanto é que depois o Fernando me chamou para eu poder ir ver a desocupação de um imóvel dele e do Guaraci também, que é mentorado, parceiro nosso aqui, em São Paulo. Então eu fui com eles porque eu queria ver isso na prática. E aí chegamos no Pirituba, desocupado. Falei, nossa, agora é só a gente mandar ver. E aí olha só como é que é o universo das coisas. Uma vez eu havia postado a respeito de comprar imóveis, tinha marcado vocês... Isso eu postei no Instagram. E aí teve uma senhora que me mandou um oi perguntando se eu estava precisando de mão de obra em São Paulo. E eu havia marcado São Paulo na postagem. E eu falei assim, agora no momento não, mas a gente está pensando em arrematar imóveis em São Paulo. Quando eu precisar, eu te chamo. Ela falou, porque meu marido trabalha com imóveis. E aí a gente precisou de um pedreiro para o Pirituba. E aí eu lembrei dessa senhora. Fui lá no Instagram, mandei um oi para ela, tal. Aí ela me mandou o WhatsApp, contratamos o marido dela para poder fazer a obra. Então, Marisa, você descobriu no Instagram
uma possível prestador de serviço lá na obra de Pirituba. Que massa, cara. Olha como é que o poder da rede social é um negócio formidável, né, cara? Do nada, uma postagem assim, de sábado à tarde, super simples. Eu vou comprar imóveis, marquei São Paulo, nem marquei em Jacareí, porque eu estava em São Paulo, marquei São Paulo, e ela me mandou um oi, tá precisando de mão de obra, meu marido trabalha e tal. Eu falei, olha, agora não, mas daqui um tempinho a gente vai precisar. Um mês depois, a gente estava lá no Pirituba, quem será que poderia fazer essa obra? A gente pensando, eu falei, olha, tem uma senhora que me procurou, vou mandar um oi aqui para ela. Rapidinho ela me respondeu, o marido dela foi lá, fez o orçamento, deu certo, fizemos a obra. E aí, vou contar do Pirituba para depois eu passar para os outros. Fizemos a obra no Pirituba, colocamos à venda, mercado quente, já começou a aparecer propostas, fechamos a venda aí, compromisso de compra e venda. Hoje é terça-feira, na quinta-feira. Vou dar uma esclarecida. Quanto vendeu por quanto? Compramos por 300 mil, alavancado, né? Fizemos 5% e vendemos por 495. Espetacular. Dando pouco de entrada, deve ter dado um pai absurdo aí, né? Deu 71,5 líquido, né? Espetacular. Eu já sempre calculo líquido, né? Porque bruto deu mais, bem mais, né? Então, assim, líquido, 71,5. Não, é líquido, 71,5 no bolso em 5 meses. Se você fizer isso aí, a taxa de juros mensal, é coisa absurda. É coisa que, quando você conta para alguém, soa tipo assim, não, isso é pirâmide. Isso é pirâmide. Isso é pirâmide. Vai cair no golpe, hein? Vai cair no golpe igual o jogador do Palmeiras lá. A galera... Exatamente. Quando você fala com as pessoas que você ganha 5%, 8% assim, de um negócio sólido, imóveis é um negócio sólido. As pessoas falam, não, isso aí é pirâmide, tem algum rolo, tem algum problema no solo desse imóvel, só pode, porque isso aí não é verdade. Exatamente. Perfeito, sensacional. Aí vamos migrar agora para o próximo imóvel. O próximo imóvel foi Taubaté. Taubaté a gente pegou, ele era de um advogado, e o advogado queria ficar com o imóvel. Então, isso aí está dentro desses 5 meses, nós não vamos nem fazer a desocupação, ele já fez a proposta, vai fazer o primeiro pagamento agora dia 10 de abril, compramos o imóvel lá por 120 mil, se eu não me engano, acho que 120 mil reais, e vendemos para ele por 205 mil, mas não tivemos custo nenhum, nada, de nada. Simplesmente comprou e foi financiado também? Financiado, 5% de entrada, mesma coisa. 120 mil, você deu 6 mil de entrada. Pagamos ITBI. 210 mil. E sem pagar corretor, né? Porque esse caso aí você vendeu direto pro cara. Não teve corretor, foi direto com ele. Direto com ele, sem corretor, sem nada. Pagamos 120 mil, pagamos a documentação, vamos pôr ali, gastamos 15% dos 120 mil. E esse aí vai dar mais ou menos 220% de ROI. Espetacular. E quanto tempo? Em 5 meses. 3 meses, né? 5 meses. 5 meses, né? Espetacular. Olha, você vê. Ô, gente, olha isso aqui, cara. Isso é espetacular. Tem hora que, assim, eu adoro esses bate-papos, cara, porque a gente vai conversando e você vai ver, por exemplo, negociou com o próprio ocupante, o advogado, né, que estava lá no nome, não era isso? Era isso mesmo. 220% dando 5% de entrada. E tem gente que às vezes manda mensagem no meu Instagram e fala: esse negócio de alavancagem não funciona, não. Como é que você vai tomar dívida? É muito melhor comprar à vista. Compra à vista, usa seu capital. Não é mau negócio, não. Continua sendo bom negócio. Mas a alavancagem é uma coisa, cara, que quem entende, quem bota na matemática financeira e sabe fazer conta, não tem como, cara. Mesmo que se você tem possibilidade de financiar, você tem que financiar, cara. Não tem como. Exato. Imagina, 220%, eu nunca imaginei. Nem em criptomoeda, que você tem um risco gigante de colocar R$1.000 lá hoje e ele desaparecer, você não ganha 220% nesse período. Lucro líquido, não. Espetacular. Espetacular. Então, você tá nadando de braçada. Você pegou o primeiro desocupado, o segundo você vendeu aí pro desocupado. Não, o segundo desocupado. O primeiro aclimação desocupado, o segundo desocupado, o terceiro ocupado, mas o próprio ex-mutuário vai ficar com ele. Perfeito. E aí a gente vai... Não tem nenhuma dificuldade de desocupação? Não. Nada? Você pegou todos lisos aí para poder... Por enquanto não. Aí vamos lá. Aí depois entra o de São Carlos. Pegamos um em São Carlos, aí a gente teve que fazer a desocupação. O Marcelo fez todo o trâmite lá,
E foi super tranquilo, desocupar de maneira amigável, igual vocês ensinam. Até porque tem uma família morando ali. Então a gente visa lucro, mas a gente tem o lado humano, né? Eu sempre entrei num negócio pensando nisso. A gente quer fazer lucro, mas se a gente puder ajudar uma família, porque eu penso, poderia ser a minha família naquela situação. Então, talvez foi um descuido financeiro que a pessoa teve ali. Isso é normal acontecer, porque às vezes as pessoas nos veem, um paradigma que as pessoas têm o leiloeiro, o arrematante, ele é mau caráter, porque ele vai lá despejar a pessoa. Longe disso. Pode ter gente que faça isso? Pode, mas não é o que a Smart Leilões nos ensina. Então, assim, a gente vai sempre com um viés de família, de cuidado. Eu sempre digo, eu sou cristão, então eu quero tratar as pessoas também como Cristo tratava as pessoas. Então, a gente vai, oferece às pessoas 2 meses de ajuda ou um caminhão para poder fazer a mudança. A gente não deixa a pessoa na mão. A gente estende o prazo, entende a necessidade momentânea da pessoa. E aí, esse de São Carlos, a gente fez a negociação. Chegamos lá, o senhorzinho falou, não, pode vir. Foi eu e o Marcelo, a gente foi num domingão. Porque eu falei, agora eu tenho que aproveitar meu sábado e o domingo, dei uma parada na bicicleta por um tempo, para poder ir mexer com as obras. Né? Desenrolar as coisas. Exato, desenrolar as coisas, porque durante a semana é mais difícil. Aí fomos no domingo. Aproveito, conheço a cidade, a gente para num restaurante. Então a gente faz ali também um momento. E o programa de domingo ali também, dá um rolezinho ali na cidade vizinha. Dá um rolezinho, né? Conhecer, igual eu te falei, eu não conhecia nenhuma dessas cidades, então é uma oportunidade de ir conhecer a cidade, né? Fomos lá, para tirar a pessoa, a emissão na posse, super tranquilo, sem problema nenhum, o senhorzinho saiu, pagamos para ele o transporte e ainda demos para ele, acho que ele pediu 1 mês de aluguel. Demos 1 mês de aluguel para ele poder arrumar a casa lá e ficar tranquilo. Entramos na casa, já chamamos uns corretores lá no mesmo dia. O rapaz falou, não, eu consigo conectar vocês aqui com o pessoal de mão de obra. E tudo rápido. A gente falou, a gente não pode perder tempo. A gente vem uma vez na cidade e possivelmente a gente não volta aqui mais. Nem para vender a casa. Então a gente faz tudo num dia. A gente vai para poder fazer a emissão na posse e já arrumar a mão de obra e fazer tudo num dia só. E aí fomos olhando o que precisava fazer, fizemos o levantamento, fizemos a obra, colocamos à venda. Está à venda agora. Essa é a que ainda já teve algumas visitas, mas ainda não tem nenhuma proposta. Tá lá para vender. Quanto está vendendo por quanto? Me parece que a gente pagou nela, pagamos 175 mil. Essa é a que vai dar a menor margem. Pagamos 175 mil nela e ela vale ali na faixa de 300 mil no mercado. Entre 280 e 300 mil. Financiado também. Essa é a que vai deixar a menor margem. Ainda vai dar uns 50%. E também assim, vai que deixar a menor margem, mas a gente não teve nada de trabalho praticamente. Então tá super no lucro, viu? Muito bom, por sinal. Depois de Botucatu, a gente vai para Franca. E aí, Franca, também desenrolamos lá a emissão na posse, super tranquilo. A gente nem precisou ir lá, a pessoa já saiu antes. O Marconi nos ajudou lá com questão de mão de obra, ver a casa. Ele foi lá até antes da gente. Ele viu a casa muito primeiro do que a gente. Falou, olha, casa legal, num bairro onde é que as pessoas... É um bairro familiar, então quem mora ali gosta de ficar ali. E aí, o que a gente fez? Fomos lá, começamos a fazer a obra. Lá nós compramos por... Deixa eu ver se eu lembro exato. Não lembro, se o Fernando puder me ajudar aí o valor. Foi... Assim, é normal, viu, gente? Vocês acham que a gente esquece mesmo. Vai comprando tantos imóveis que a gente vai lembrando, ele teve que anotar certamente, porque senão a gente esquece mesmo, tá? Eu mesmo não lembro de perguntar, tem que pegar a matrícula para ver o valor que a gente pagou. São muitos imóveis. Passou 6 meses, não vai lembrei, 142.500 que nós pagamos 142 mil. Vamos gastar ali, a obra vai ficar em 40 mil. O Fernando me corrigiu aqui, 154. 154 mil. Vamos gastar ali uns 40, 50 mil de obra. Falta mais uns 10 dias para poder terminar a obra. E o senhorzinho que mora de frente já disse que quer ficar com a casa por 320 mil. Sem corretor, sem nada, pagamento à vista, não é financiado. E aí a gente está nesse trâmite aí para poder finalizar com ele. Então, você imagina, 320 mil sem corretor, sem nada, pago à vista. Não tem financiamento. Espetacular. Então, olha só.
E eu vi que foi estratégia, né? Ontem eu falei, eu fiz na aula ontem da imersão, eu falei sobre isso, sobre estratégia, né? Que às vezes você tem que ter um nicho, né? E adotar uma estratégia. Porque se você também começa a abrir, olhar. Gente, tem 50 mil imóveis na leilão hoje no Brasil. Você tem que nichar. Então, o que eu percebi aqui, não sei se me corrija se estiver errado, que vocês fizeram um nicho. Você falou assim: olha, eu fiz a primeira casa, era uma casa mais cara, né? Um apartamento lá na aclimação, na verdade. E depois falou: olha, eu tô com pouco capital, o que eu vou fazer? Eu vou investir, eu vou começar agora a atacar imóveis de 5% de entrada, porque eu consigo alavancar, diversificar, e ao mesmo tempo eu estou aprendendo também, estou colocando a mão na massa e aprendendo, né, como é que se desenrola, como é que desocupa, como é que reforma, como é que vende. Você nichou, né? Você foi naquele nicho, por isso você fez a arrematação, 6 arrematações rapidamente. Então, de certa forma, você criou uma estratégia, né? Eu vou atacar esses imóveis para aproveitar meu capital, já que eu coloquei muito naquele, agora eu vou diversificando aqui nesse que eu vou dar 5% de entrada. Ainda tem a casa do Botucatu, que o Fernando falou aí, que vai ser melhor, né? Pois é, e a gente fez exatamente isso que você falou, Renan. A gente montou um estágio, né? No caso, para mim e para o Marcelo e para o Kenny, a gente precisava fazer o negócio ali girar, né? A gente aprender, colocar a mão na massa. O Fernando, realmente, ele já está em outro nível de arrematação, mas a gente precisava colocar a mão na massa e fazer o negócio rodar. Então, esse foi o nosso estágio 1, né? Montinho, montão, igual vocês falam. Vamos fazer agora um pouco de capital. E aí, a vantagem é que a gente pode reinvestir esse capital todo, todos nós. Nós temos uma segunda renda, nós não dependemos dessa. E aí, a ideia é a gente fazer agora o montão, a gente entrar no estágio 2 e arrematar aí mais 10, 15 imóveis e fazer o segundo estágio. Até a gente chegar lá no terceiro estágio, que é os imóveis de 1 milhão para cima. Essa é a minha meta. Eu não entrei no negócio para ficar brincando de comprar imóveis. É literalmente ganho de capital. E aí a gente vai fazer esses estágios aí, se Deus quiser, devagarinho, montinho, montão. Vamos chegar lá. Vou falar da casa de Botucatu agora. Botucatu foi uma gratíssima surpresa. Fomos tomar posse lá, uns 20 dias atrás, e até o Marcelo postou lá o vídeo para vocês. Chegamos lá, a casa é gigante. Pagamos 155 mil na casa. A casa é um espetáculo, gigante, numa boa localização, próximo dos melhores supermercados da cidade, assim, na mesma rua. E assim, conversamos com alguns corretores, de cara eles falaram, um imóvel ali, se você fizer uma obra ficar bonitinha, é de 600 mil para cima. Então, nós pagamos 150 mil. Pagamos 150 mil e ela vale, assim, com uma reforma que a gente vai dar, vai ser de 600 mil para cima, que a gente vai pedir. 600 mil por baixo a gente vai pedir mais, né? 600 mil a gente quer no bolso. Para fechar. Para fechar, 600 mil no bolso, já tirando o corretor, também? Tirando tudo. Oi? Financiado também? Financiado também. Gente, esse vai dar um ROI, assim, lá nas alturas, viu? Aquele ROI que... de tirar uma figurinha e deixar marcado. A calculadora não tem nem tanto zero para poder calcular esse ROI aí, porque olha só, 150 mil, 5% de entrada, 7.500, vai fazer uma reforma, você colocou um pouco de dinheiro no bolso, um pouco de dinheiro no negócio, você imagina, ela vai pensar que vai pagar 12 parcelas, Sim. Deve ter dado aí mais ou menos uns 1.000 e poucos reais de parcela, vai pagar 12 mil de parcela, 7.500, vai botar tudo aí, deve dar uns 60 mil, 70 mil no investimento, né? 70 mil de investimento para vender o imóvel por 600 mil, claro que tem a quitação do financiamento, mas eu imagino aí que vocês vão ter pelo menos uns 600% de ROI. Uns 500, 600% de ROI. Eu imagino que por alto deve ser isso aí. Cara, espetacular, espetacular. Eu fico feliz demais com isso, porque é exatamente pegando a metodologia, aplicando e fazendo resultado. Ou seja, não tem segredo. Não. É uma receita de bolo, né? É uma receita de bolo. Você está exatamente pegando aquilo que foi feito e replicando em vários casos. Porque isso é uma vantagem, né, João? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, eu comprei uma ação, vou usar o mercado financeiro aqui, eu comprei uma ação e ela subiu 1.000%. Pô, realmente, 1.000% é difícil você conseguir leilão. Agora eu falo o seguinte, faz isso amanhã de novo. Olha a ação e faz de novo. Não consegue, porque não tem consistência. Não tem consistência. Provavelmente foi tudo por acaso. Agora, no leilão de imóvel, não. Você consegue, com recorrência e com consistência, fazer rentabilidades altas, porque é uma metodologia que você consegue replicar, né? Você tem essa percepção também? Eu tenho exatamente essa percepção. Por isso que eu pensei em entrar nesse negócio para poder ficar, porque ali é um ganho de capital sólido para a vida, né?
Eu tô com 36 anos, se eu chegar lá nos 50 fazendo isso, ixi, eu tô aposentado tranquilamente. Porque é sólido. Nas ações, você coloca lá, você pode ganhar 1000%. Mas é igual você disse, você não replica aquilo ali não é replicável. Tem um pouco ali do fator sorte, o fator timing único. Nos leilões, o fator timing, ele ocorre 50 mil vezes, igual você falou, são 50 mil leilões ocorrendo a todo momento de imóveis. Então você tem 50 mil timings ali. Vamos pôr que sobre 10 mil imóveis muito bons, são 10 mil imóveis. Quantas pessoas têm esse know-how no Brasil? Então, por mais que as pessoas falem assim, nossa, tem muita gente no mercado. Não tem, pessoal. Nós estamos falando de uma população de 220 milhões e você pega aí nem 1 milhão de pessoas não investe no mercado de leilões, eu acredito. Então, assim... Não, nem 1 milhão, muito menos. Muito menos. menos, Assim, né? na consistência, não tem 5 mil pessoas. Olha só. Com consistência, não tem 5 mil. Nós temos o verdadeiro oceano azul aí, né, para poder navegar por muitos anos. Então, assim, basta ter consistência nos estudos, resiliência ali. Não deu esse, tenta o outro. Às vezes a gente troca ideias lá no nosso grupo, são 20, 30 leilões para a gente acertar um. Aí a pessoa quer desistir no primeiro. Não dá, você tem que... Então, assim, se eu digo para as pessoas que estão começando agora, ou as pessoas que ainda não arremataram, não é no primeiro imóvel que você viu, você já vai ganhar ali 600% de ROI. Você precisa persistir, ficar peneirando, testa um, testa outro, tem um que você vai até um limite, aí tem sempre aquele louco, né, que vai muito além, você fala, meu Deus, como é que o cara tem lance para isso? Não vai dar margem. Tem uns que ele compra até mais do que vale no mercado. A gente vê de tudo nesse universo, né? Isso aí. O Tom está perguntando aqui se a rentabilidade já considera todos os tributos incidentes. Aliás, tudo, tá? A gente, inclusive, o imposto de renda na venda, todos os tributos na aquisição e todos os tributos na venda, tá? Então, isso aqui é líquido do líquido. Quando ele fala que entra ROI, ele está falando ROI, lucro líquido sobre o capital investido, no bolso, tá? Já contando todos os tributos. E, João, te agradecer, acho que foi um bate-papo espetacular. Você mostrou a mentalidade, né? E isso eu falo sempre, né? Às vezes quando vocês veem essas lives, muito atrás do... Claro que aqui ele contou resultados e isso inspira mesmo, né? Você vê os resultados que o João alcançou. Mas por trás do resultado tem uma mentalidade vencedora, tá? Então, antes de querer ter resultado, você tem que mudar a mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade vencedora. Mentalidade de quem deseja de fato aquilo que quer, tem foco e tem disciplina. Né? Atrás do resultado sempre tem isso, tá? Desejo, foco e disciplina. Se você não tem isso, você não vai conseguir alcançar nada. Você simplesmente está querendo resultado. É a mesma coisa você querer ter barriga de tanquinho e não querer ir na academia. Não tem como, né? A conta não fecha, né? Você concorda comigo? Eu quero ter barriga de tanquinho. Não tem pílula para barriga de tanquinho. Você tem que ir na academia todo dia, não tem como, né? Então, acho que é essa mentalidade que a gente tem que construir para construir. O resultado financeiro é fruto de uma mentalidade vencedora. Então, eu queria te agradecer. Eu identifico em você isso. Então, acho que foi um bate-papo legal aqui. A gente sabe que isso agrega muito para a audiência aqui. E obrigado, cara. Volte sempre aí, sempre que tiver oportunidade. Vamos bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que você vai, o resultado aí é questão de tempo, mais resultado, né? Mais do que você já tem, é questão de tempo, porque você tem essas características de quem vai vencer nos leilões de imóveis. Beleza? Obrigado mesmo pela participação. Obrigado a vocês, eu que agradeço todo mundo, principalmente os meus parceiros aí de arrematações, né, que eram sócios e viraram amigos, e agradeço também a minha esposa por confiar em mim, e vocês, acima de tudo, por terem criado esse novo universo, né? Essa nova metodologia aí que literalmente vai mudar, tem mudado a vida de muitas pessoas e com certeza vai mudar a vida de muito mais pessoas aí para frente. Obrigado mesmo vocês por um dia se dedicarem a isso. Valeu, cara. Você está na escola de inglês? Estou vendo Tô. parede aí, parece que eu estou na escola de inglês. Aqui começa de bola. Bom cedo, trabalho viu? você. Aqui começa cedo, mas eu aproveito meu escritório para poder estudar. Agora eu faço um pouquinho do leilão e depois eu tomo conta aqui da rotina. Show de bola. Um abração para você, para sua família e vamos que vamos. Valeu, galera. Obrigado, valeu, pessoal. Tchau, tchau.